Como que seria se você começasse a observar com mais precisão quando que ele sente ciúme? Porque ele próprio, dentro de si, já tem aquele sentimento que eu disse para você agora, do complexo de inferioridade, e ele vai reverberando em tudo na vida dele. Ele vai agir dessa maneira quando criança, disputa na escola, ele vai reverberar isso quando na adolescência, disputa de espaço entre os amigos, ele vai fazer isso no trabalho, quando adulto, entendeu? Então, se podemos tratar agora, é necessário cuidar agora. Olha, eu sou Maria Cândida, terapeuta de terapias integrativas complementares e sou especialista em ajudar pais a transformar o relacionamento com seus filhos. Isso é muito bom, né? Transformar esse relacionamento com seus filhos. Independente de qual crítica seja a situação que vocês estão hoje, né? Não importa. Você traz o tema e a gente vai trabalhar essa situação para resolver toda essa questão na vida familiar, né? Então é por isso que eu estou aqui fazendo esse tema. Gente, então o tema é ciúmes entre os filhos. Como lidar com isso? O que seria esse ciúme entre os filhos? Como que isso ocorre na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Na nossa convivência? Porque isso é corriqueiro nas famílias. E em todas as famílias, quando você tem 2, 3 filhos, tem as disputas de espaço entre os filhos, né? A disputa do que eu quero, o que é meu, o que ele é o melhor, vai cortar um bolo, deu o maior pedaço pro outro, não deu para mim. Comprou umas camisetas para todo mundo, aí pronto, a mais bonita ficou pro outro, não ficou para mim. Então, essa disputa de atenção, de espaço, de querer o melhor, isso é corriqueiro. Mas isso também causa muitos problemas na convivência familiar. É corriqueiro, mas tem problemas familiares por conta de uma coisa simples, né? Então, quando uma criança quer algo, deu uma boneca para um, e aí ela ganhou a mesma boneca, só que cores diferentes, tá? Aí ela quer a da cor da irmã. A outra ganhou vermelha, a outra tem uma preta. A outra a que ganhou preta quer a vermelha. E aí a outra não quer dar. Então sempre tem essa disputa entre os irmãos, né? E os pais ficam numa linha de fogo, sem saber o que fazer. Como lidar com essa situação? E o que é importante de tudo isso, que eu vou tratar aqui com vocês, é que esse tema ele é bem específico e precisa ser olhado com muita atenção, porque de uma situação tão corriqueira e tão simples pode se tornar um problema que a criança, que de criança vai carregar para a adolescência, depois para a sua juventude e depois para a sua vida adulta e até para a sua velhice. Então, é necessário as famílias olhar para esse sentimento que paira em todos os lares, né? Então, é necessário olhar. Por exemplo, igual eu disse aqui, geralmente é assim, você traz algo para um e traz para o outro só de cor diferente, o outro já não fica contente com o que ele ganhou. Ele quer o do irmão, porque ele acha que o irmão é mais especial do que ele, né? Então ele quer o outro. Aí o pai faz igual para não ter disputa, mas não consegue, porque ele acha onde que está a diferença de tratamento, né? Por uma coisa simples. O do outro é mais bonito, porque 2 camisetas, uma estampa de um jeito e uma estampa do outro. O que tem esse sentimento dentro dele? Olhou a estampa do outro e achou mais bonita. Sempre do outro é que vai ser o melhor. Nunca o dele vai ser satisfatório.
sempre o outro vai ter o melhor. Então, olha, então é necessário a gente tratar desse assunto, tá? É necessário trabalhar muito isso. E por que os filhos sentem ciúme? Qual o momento que ele sente ciúme? Por quê? Porque ele próprio, dentro de si, tem um complexo de inferioridade. Aí, o que acontece quando ele tem esse complexo? Se ele já sente que ele é inferior, tudo do outro é melhor. Tudo que faz para ele é pouco, porque ele nunca vai estar preenchido. Porque esse complexo está tão intrínseco dentro do ser, dentro da sua personalidade, dentro dos seus sentimentos, que ele nunca se satisfaz. E ele sempre olha para fora, ele não olha para dentro. Nunca ele olha para dentro, né? Então, eles sentem ciúme porque eles ficam disputando a atenção do pai, a atenção da mãe, né? Disputa o bens melhor do que um para o outro. Então, esse bens é disputado. Tudo que você pode fazer para um, você faz igual, eles disputam, né? Colocou a coxa do frango para um e eu queria também a coxa. Então, a coxa do frango foi dado para o meu irmão. Eu fiquei sem a coxa do frango, porque o outro também comeu. Olha só, então, e muitas vezes, ou a maioria das vezes, eu já vi isso, pessoal. A família, esse filho que tem esse sentimento dentro dele, esse complexo dessa inferioridade, ele espera todo mundo comer, para depois ele falar que ele queria a coxa. A mãe dividiu o frango, os dois filhos pegaram a coxa, e eram 2 coxas e faltou uma. E ele é o caçula, vamos dizer que ele seja o caçula. Ele esperou todo mundo pegar, para depois ele falar que ele queria a coxa. Você percebe que isso está dentro da pessoa, e ele vai causando as situações, ele mesmo vai se alimentando as situações, ele mesmo começa a criar as situações. Isso é inconsciente. A pessoa não percebe que está fazendo isso. Aí é necessário os pais estarem atentos a esse olhar. Se é criança, o pai e a mãe precisam estar atento. Os pais precisam olhar para essas atitudes simples, corriqueira, mas danosa. Carrega para o resto da vida isso. Então é necessário esse pai e essa mãe estar atento a isso. Viu? Olha, então, como que seria se você começasse a observar com mais precisão quando que ele sente ciúme? Porque ele próprio, dentro de si, já tem aquele sentimento que eu disse para você agora, do complexo de inferioridade, e ele vai reverberando em tudo na vida dele. Ele vai agir dessa maneira quando criança, disputa na escola, ele vai reverberar isso quando na adolescência, disputa de espaço entre os amigos, ele vai fazer isso no trabalho, quando adulto, entendeu? Então, se podemos tratar agora, é necessário cuidar agora, é necessário tratar agora, olhar diferente para poder você limpar esse sentimento que está causando isso nessa criança, se é uma criança. Então, pais, qual é a origem disso aí que vem, que esse complexo de inferioridade? Da onde surge? Isso aí, muitas vezes, já vem na sua personalidade, no seu DNA, já está ali. Ele já sofreu muitos embapes na vida dele e tem esse sentimento dentro dele. Mas, por outro lado, pode acontecer também dele sentir quando na gestação, tá? Uma rejeição. Esse também dá complexo de inferioridade. Quando a mãe soube que estava grávida. E o que ela sentiu? Ela sentiu felicidade ou ela sentiu, mais um filho, meu Deus, rejeição? Se ela teve esse sentimento, ele vai se sentir sempre essa exclusão e esse complexo de inferioridade. Então é necessário, pais, olhar para esse sentimento. Faz uma análise, faz uma reflexão de como foi quando
começou a gestação, tá? É importante olhar isso porque tudo é uma continuidade. Já trazemos os sentimentos no nosso DNA, na nossa psique, na nossa memória, e nós também recebemos dos nossos pais, isso também. Então, olhe para isso com muito cuidado, porque esse é um sentimento que precisa ser trabalhado, precisa ser eliminado, tá? Então, uma das origens desse complexo de inferioridade são essas. É você trazer no seu DNA, na sua bagagem espiritual, e a outra é a criança receber isso, essa rejeição e esse complexo de inferioridade quando fez a fecundação, naqueles primeiros momentos que a mãe sentiu, né? O que os pais sentiram, o que falaram, isso gerou uma energia também. Então é necessário você olhar para esse sentimento. Tudo na nossa vida provém do sentimento. Tudo acontece através das emoções. É com as emoções que nós vivemos o nosso dia a dia, né? Então é necessário, os pais, é importante. E como os pais podem lidar com esse problema? De que maneira que papai e mamãe pode trabalhar esses filhos? De que maneira que o pai e a mãe pode olhar para isso e desenvolver um trabalho que limpa todo esse sistema dessa criança, desses filhos, para gerar harmonia no seu lar, né? Então eu vou dar aqui um start para você, que é necessário você detectar esse sentimento e cuidar suas ações e ajudar o seu filho a liberar esse sentimento. Por que eu falo para você cuidar suas ações? Porque muitas vezes os pais não percebem, não perceberam ainda que aquela criança ou aquele adolescente tem esse complexo intrínseco dentro do seu ser. E aí ele vai agindo inconscientemente com atitudes causando mais afloramento desse complexo de inferioridade, desse ciúme um do outro. Então, irmão é assim mesmo, não liga não. A gente escuta falar isso. Tá chorando porque quer o brinquedo do outro. Não, é assim mesmo. Esse menino, tudo que um quer, o outro quer também. Não é assim que falam? Tudo que dá para ele quer também. Pais, olha para esse sentimento dessa criança. Olha para esse sentimento desse adolescente. Não é qualquer coisinha. Isso vai reverberar na vida dele. Os pais precisam olhar para isso com atenção, com cuidado, tá? Se não é nada, é sim. Por que você quer o brinquedo do outro? Porque o dele é melhor. Não, você tem o seu melhor. Tudo de melhor está com você. Você tem o seu melhor. Fala sempre para ele isso. Você tem o seu melhor. O seu melhor é sempre com você. Está dentro de você. Vai trabalhando, vai falando. Até ele começar a perceber que ele não precisa querer algo de alguém ou do outro. E que ele se satisfaz com o que ele tem. Aí ele começa a liberar esse sentimento. Começa a liberar esse ego. E esse sentimento que faz ele fazer coisas que muitas vezes ele nem quer. Mas quando vê, já fez. E aí o pai começa a corrigir paulatinamente, sabe? Sempre agiu, teve uma atitude que você detectou que que está manifestando o ciúme, vai lá, corrija, vai lá e trabalha, fale com ele, sabe? Isso é minha sugestão para você criar filhos maravilhosos. Sabe, uma criança segura, um jovem seguro, um adulto cheio de sucesso, você cuidando agora, tá? Então, olhou, viu, detectou, vai lá e corrige. O seu é o melhor, fale sempre isso para ele. Tudo que é seu é o melhor, meu filho.
queira do outro. Você tem o que é de melhor para você. Você vai acalentando ele, você vai alimentando, e ele vai recebendo essa força, vai recebendo essa energia. E com esse recebimento, ele começa a mudar a maneira de ser, a maneira de pensar, a maneira de agir. Mas é você atuando nas ações pequenas, nos detalhes mínimos que acontecem na sua casa. É o copo que ele quer do outro e não quer o dele. É o prato que ele quer igual porque o dele não tem o bichinho vermelho e o dele tem. Né? É a camiseta que o outro ganhou e que para ele queria também aquela. Então, olha como que isso é uma situação que vai aumentando cada vez mais. E hoje, muitas vezes os irmãos brigam por causa de uma camiseta, por causa de um tênis, por causa de alguma coisa assim, simples, né? Útil. Mas daqui, quando fica adulto, o que vai acontecer? Vai brigar por causa de uma herança, vai brigar por causa de terrenos, vai brigar por causa de empresa, vai brigar por causa de espaços maiores, um adulto. Então, olha como que isso ocasiona situações drásticas na família. Por isso as famílias hoje têm muita briga por herança, sabe? Tem muita briga por herança. Então é por isso. Porque eles não se conversam, não aceitam um do outro. Entendeu? Então, ai, me atacou aqui. Então é necessário você trabalhar isso com muita precisão, tá? Olha, e como os pais podem resolver esse problema, tá? Então eu falei agora para vocês, detectando esse sentimento que está se manifestando no seu filho. Você observou, detectou, viu, vai lá e corrija. Na correção, você vai conseguindo trabalhar a liberação desse sentimento do ciúme para criar essa harmonia na sua casa, tá? E como fazer isso? De que maneira que você vai fazer isso? Primeiro, você vai dar mais atenção para esse que tem essa ferida aberta. Ele já veio para fazer essa correção dessa ferida. Então, se esse você tem 3 filhos e você tem um que tem uma feridinha lá, que está ali, ó, sangrando, gritando, é para esse que você precisa dar mais atenção, tá? Então, você vai dar mais atenção, né, ajudando ele a cicatrizar essa ferida. De que maneira? Aumentando a autoestima dele. Você vai trabalhar, dar mais atenção para ele, você vai ajudar ele a fechar essa ferida e você vai cicatrizar isso, aumentando a autoestima dessa criança, desse adolescente, desse adulto, né? Porque a autoestima dele estando vibrando, estando alta, sabe? Ele começa a não ter mais tanto ciúme das pessoas, das situações, de coisas corriqueiras, sabe? Ele começa a se abastecer, se contentar com aquilo que está disponível para ele, com aquilo que ele tem, que está na mão dele e que é dele. Porque a autoestima dele e ele estando ali tendo a coisa certa na mão dele, por que ele quer da outra pessoa? Né? Porque ele está se contentando com o que ele tem. Porque ele não quer mais o que é do outro. Porque a gente só deseja o que é do outro quando nós temos ciúmes, inveja, são sentimentos danosos. Então é a hora dos pais trabalhar isso. Autoestima. Trabalhando a autoestima dele, tá? E dando atenção para ele. É assim que você vai conseguir trabalhar. E como fazer isso? De que maneira que você pode trabalhar isso, gente? De que maneira que você vai fazer isso na sua casa, com seus filhos, com as crianças que brigam por causa de bola, que depois briga por causa de celular, depois briga por causa de terrenos, de herança,
né? Então, olha como que isso persevera, olha como que isso cresce, como que você vai fazer isso, né? Então, você precisa dar atenção e ouvir o que deseja, observar o comportamento dele para procurar exaltar essa autoestima. Quando você exalta a autoestima dele, com certeza você vai trazer ele para um outro ponto de vista da situação. Ele se fortalece como ele é, como ele está. A autoestima dele está tão alta que ele não deseja mais nada de ninguém, nem do outro. Ele se contenta. Então, é uma das maneiras que você pode trabalhar essa autoestima, elogiando, não criticando, elogiando o tempo todo e dando atenção. Se você já detectou que ele tem uma ferida, se ali, e que essa ferida precisa ser trabalhada, precisa ser cicatrizada, você precisa dar mais atenção, sim, tá? Mas de que jeito que você dá atenção? Qual a diferença entre dar atenção e bajular? Porque talvez você não pode bajular, aí você vai bajular a criança, né? O seu filho, você vai ficar o tempo todo bajulando? Não pode. Então, o que é dar atenção? Dar atenção é você observar o seu comportamento, procurar exaltar a sua estima. Isso é dar atenção. E o que é bajular? O que é bajular? É fazer tudo o que seu filho quer, sem critério, para provar para ele o que ele é preferido. Porque o que acontece? O pai e a mãe quer agradar aquele. E sem critério nenhum, começa a não falar não. Porque acha que como ele já sente rejeitado, como ele sente inferior, como ele tem esse complexo de inferioridade, ele começa a sentir, os pais começam a bajular ele para preencher, achando que está fazendo certo, achando que isso vai ser bom, achando que isso é a maneira de educar. Não é, gente, não é. A maneira de educar é você dar atenção e exaltar tudo que ele tem de melhor dentro dele, tudo que ele tem, a autoestima dele. Isso é dar atenção, isso é olhar com precisão, falar para ele o tempo todo: olha, isso, você tem o melhor, tudo que está na sua mão é o melhor, você não precisa do que é do outro, o seu é bom. Aí ele começa a alimentar essa informação. Mandando essa informação para o subconsciente, você vai começar a resolver essa questão. Porque é muito simples. O pai traz algo para um irmão, tem que trazer igual. Se trazer algo diferente, vai dar confusão, vai dar briga. Não, gente, está errado. Cada um no seu lugar. Cada filho tem uma personalidade, cada filho tem um jeito de ser. E os pais precisam olhar para isso. Tratar cada um com o seu devido valor e no seu devido momento. Uns que querem mais, outros que querem menos. Mas você consegue ver a personalidade de cada um e ver o que cada um precisa. Ver o que cada um necessita. Ver o que cada um é necessário você dar um tipo de atenção. Então, a diferença entre você dar atenção é você corrigir, é você te ensinar, é você tratar com veracidade, olhar realmente o que está acontecendo, tá? Não fazer de conta que não está vendo. E o bajular é você fazer tudo o que quer, sem critério nenhum, entendeu? Para poder falar para esse filho que você ama. Olha só como é que é, né? É difícil, né? E até para aliviar, porque daí você não fica bem porque você está fazendo, mas não é verdade, tá? Olha, e qual o benefício que nós temos, né? Qual o maior benefício de eliminar esse sentimento de ciúme dos filhos? Qual o maior benefício disso? Isso é muito importante, né? O benefício, porque você eliminando esse ciúme,
você eliminará também o complexo de inferioridade. Olha que coisa maravilhosa, tá? Porque esse sentimento, ele vai se manifestar na personalidade do seu filho, prejudicará para o resto da vida. E se não ser eliminado, onde ele estiver, ele vai se manifestar. Por isso, nós temos muitas situações nas empresas de pessoas que causam muito problema. Porque ele nunca contenta com o que ele tem. Ele nunca contenta com o que está na mão dele. Ele sempre quer o do outro. Se está no trabalho, ele não consegue conviver bem. Se está no meio seio familiar, ele também sempre arruma confusão e arruma atrito. Pronto. Me atacou a alergia. Então, gente, é preciso, quando você consegue eliminar tudo isso, ele vai ser um adulto saudável, tá? Então, eliminando esse sentimento, eliminando esse complexo de inferioridade, aonde ele for, ele será um sucesso. Com os amigos, com a família, no trabalho, aonde seu filho estiver, ele será um sucesso, tá bom? Então, não vamos mais fazer de conta que não estamos vendo. Vamos corrigir com sabedoria, corrigir mostrando para ele o que ele está manifestando. Não é falando assim, olha, você está com ciúme, você está com inveja. Não, você exalta, filho, o que você tem é o melhor. Você tem o melhor. O seu é bonito, tanto quanto. E vai falando, e vai falando. Ele não entendeu? Fala de novo, fala de novo. E isso vai se firmando nas ideias dele, tá? Então, como que isso acontece? Eu tenho situações na minha família, tá? De pessoas que têm um casal, né? Um casal de filhos, eu tenho 2 filhas, eu tenho 3 filhos, que olha, é um Deus nos acuda. Por quê? Porque fez para um, não fez para outro. Gente, até quando que nós vamos viver assim? Nós não podemos viver dessa maneira. Nós temos que criar filhos com confiança. Se eu dei um pedaço de bolo menor para um, o outro vai gritar porque também ele quer o outro pedaço. Isso aí tudo é insegurança. Tudo complexo de inferioridade. Então, dentro dos exemplos que a gente vivencia, essa família que eu vou contar para vocês, brigas constantes. Uma hora por uma coisa, outra hora por outra. Inventa, quando não tem, inventa. Briga por causa que deu a blusa melhor para outra e não deu para mim. Briga porque dá mais atenção para o outro e não dá para mim. Porque se não fosse eu sozinha, ela não estaria aqui, não dá atenção, porque eu que cuido. Olha como que isso vai reverberando. As mínimas coisas, as mínimas atitudes vêm à tona só para jogar na cara do outro. Olha a confusão nos lares que criam por um ciúme. Como lidar com isso, né, gente? Então, esse complexo de inferioridade, ele paira em todos nós, mas uns com menos intensidade e outros com mais. E nós temos que eliminar isso, tá? E você elimina olhando com precisão, não fazendo de conta que não está vendo, detectou, corrige, tá? E o que pode acontecer se esse sentimento não for trabalhado, tá? Então, quando nós ignoramos tudo isso, pode saber, igual eu falei para você agora, a pessoa se sente culpada, os pais começam a se sentir culpados, né? Porque não consegue agradar nunca agrada. E os filhos vão ficando agressivos. Né? Então, você precisa olhar para esse sentimento que quando você não trabalha, eles começam a ficar agressivos dentro de casa. Não aceita as coisas com docilidade. Não aceita. Tudo é difícil lidar.
Então, os pais muito quer fazer o melhor, mas o filho não aceita. Então aí ele se sente inferior, e aí os pais se sentem culpados, né? E não sabe o que faz, vira essa roda viva. Então não é necessário olhar. Então eu oriento você a trabalhar isso, a desenvolver uma técnica, um trabalho dedicado, com muita dedicação. Muita dedicação, tá? Eu vou dar muitos exemplos para você disso, porque quando a gente está no meio das pessoas, a gente vê isso tão explícito, né? Por exemplo, eu chego num ambiente e aí a pessoa quer o lugar que eu estou sentada, tá? Eu sentei aqui, não, eu também quero sentar aqui. Então, olha só, aí é uma disputa de espaço, né? Então aí vocês levantam, quem tem a docilidade, quem tem mais docilidade, cede. Mas quem não tem, não cede o espaço. Então isso é a disputa reverberando, a disputa ali conduzindo, né? Então, o que pode acontecer isso na vida, no trabalho, em todos os ambientes que ele possa estar, isso vai fortalecendo cada vez mais. Então, pais, vamos trabalhar isso agora, enquanto você detectou, se é pequeno, de criança, de bebê, de criancinha, adolescente, adulto. Vamos olhar para isso com mais dedicação, tá bom? Então, e onde que as pessoas mais erram? Onde que as pessoas mais erram quando isso tudo acontece, tá? Então, é porque quando essa criança tem esse sentimento, ela emana essa energia, tá? Então, se ela vibrando nessa energia, emanando essa energia, os pais recebem isso inconscientemente. Por quê? Porque nós somos um campo energético. No que os pais recebem isso inconscientemente, eles agem. Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou em um lugar e aí eu já crio uma situação. Porque o que é crença? É você criar algo na sua mente e aquilo acontecer. Isso é crença. Então, a criança, o filho, quer ver como ela não vai me dar atenção? Quer ver como eu vou falar e ninguém vai me escutar? Aí a pessoa fala, aí ninguém olha, porque ele já emanou isso. Ele já emanou essa energia. Aí ninguém escutou. Mas por quê? Porque ele emanou essa energia. Tá vendo? Ninguém me escutou, porque eu falei. Eu falei e ninguém me escuta. Então, isso assim, não é difícil de entender. Porque quando a vibração, ela paira no ar, todos nós recebemos. Então, quando o filho já tem esse sentimento dentro dele, ele emana essa energia. E se os pais não estão atentos, eles começam a agir de acordo com o sentimento que está sendo vibrado pelo filho. Ai, que difícil. Não é difícil, gente. Não é. Sabe por que não é? Porque quando eu estou feliz, eu emano energias vibracionais de felicidade. Quando eu estou triste, eu emano uma energia negativa de tristeza. E se eu estou feliz, aonde eu chego, eu levo alegria. Se eu estou triste, aonde eu chego, eu levo tristeza. Então, isso é lei. Isso é uma lei natural. Então, se os pais não estão atentos a isso, eles não enxergam esse sentimento de complexo de inferioridade, eles não enxergam esse ciúme que essa criança tem, que esse filho tem. Eles não enxergam. Eles vão agindo inconscientemente. Mas se você está me ouvindo e já começa a observar o que paira no ar, o que está acontecendo ali, você já começa a ter atitudes diferentes. Então é para isso que eu estou aqui. Para te dar essa orientação, para que você construa um lar de paz, de alegria, de felicidade. Porque daí você começa a eliminar
essas objeções, essas coisas ruins na sua casa. Faça o teste. Eu quero que você teste isso na sua casa para você sentir e perceber como funciona isso, tá? Então, e o que pode acontecer se esse sentimento não for eliminado, né? Olha, é isso que eu estou dizendo para você. A agressividade é o início de tudo. Começa a pessoa a ficar agressiva, tá? Então, na agressividade, ele começa a mudar todo o comportamento dentro de casa e os pais entram nessa vibração. Olha como que é triste, né? Onde as pessoas mais erram? Onde que eu consigo ver esse erro de todo mundo? Onde que a gente enxerga o erro quando os pais estão ali vibrando, fazendo? É porque ele não quer ver. É porque a criança está emanando e está emanando aquela energia e ele não vê, ele não enxerga, aumentando o complexo de inferioridade, né? E aí você começa a falar que ele é onde as pessoas mais erram, porque você começa a dizer para ele que ele não é capaz. No que você começa a falar isso, ele começa a ter um pensamento de que ele realmente não consegue, né? Então é você olhar diferente. Olha para esses filhos com percepção lógica, com verdade, com os olhos dos 5 sentidos, mas também com o olho do 6º sentido e da mente, tá? Então é isso, gente. Olha só, quando os filhos começam a manifestar esse sentimento, você pode trabalhar a autoconfiança dele, tá? Então você elogia quantas vezes você quiser, muitas vezes, e fala para ele o tanto que ele é importante. Fala o tanto que ele é importante na sua casa, está bem-vindo ali. Porque esse complexo ele precisa ser eliminado. Você precisa dinamizar a capacidade dele, a autoconfiança. Quando você elimina, cria essa autoconfiança nele, dinamiza a capacidade, esse sentimento de ciúme, ele se desaparece. Então não haverá mais essa energia dentro do seu lar. Quando os pais olham para isso e começam a trabalhar o elogio, sabe? A desenvolver a autoconfiança da criança ou do adolescente. Trabalha isso, porque essa autoconfiança vai fazer ele não querer nada de ninguém. E nem do outro, nem do irmão. Ele vai se bastar com o que ele tem, com o que foi dado para ele, né? Assim você vai limpando o seu sistema, vai tirando tudo, vai limpando o seu campo espiritual, energético, mental, desenvolve o amor próprio nele, porque a pessoa que tem isso muito forte, muito enraizado, ele não tem um amor próprio, ele não se admira, ele não se ama, ele acha que o outro é mais bonito, o outro é mais inteligente, o outro é isso, o outro é aquilo, e ele não. Então é necessário fazer manifestar essa autoconfiança e essa capacidade para ele se sentir capaz, né? Então, hoje, gente, o que é crença? A crença é aquilo que nós acreditamos, mas só que é só um pensamento. Se eu acredito que o do outro é melhor e que o outro é que pode, pronto. É uma crença minha. A crença é um pensamento que você afirma na sua ideia e você quer que aquilo seja verdade. Então é hora dos pais olharem para esses filhos e buscar a exaltação da capacidade dele para eliminar essas briguinhas corriqueiras, que hoje é uma briguinha corriqueira, uma briguinha de nada, mas que na adolescência isso cresce, na fase adulta mais ainda. Pensou filhos brigando por herança? É isso, é a disputa
Disputa por território, disputa por bem, disputa por amor, disputa por atenção. É uma disputa constante. Mas tudo isso é complexo de inferioridade. Então vamos trabalhar isso, porque isso não nos pertence. Isso não é do ser humano. Isso é uma ilusão. Isso é um defeito e é uma ilusão que precisa ser eliminado. Tá? Então os pais têm todo o direito e dever de fazer essa eliminação desse complexo de inferioridade. Tá bom? É isso, gente. Então eu oriento você a fazer cadernos de elogios. Faça elogios para esses filhos. Todo dia de manhã, ao acordar, pega um papel e escreva. Meu filho, você é o melhor filho do mundo. Você é capaz, você é alegre, você é bom, você é bonito. Escreva. Aí no outro dia mais 10 linhas, mais 10 linhas. Depois muito obrigado, muito obrigado. Esse caderno de elogios, existe muitos relatos de famílias que recuperaram a harmonia no lar. Porque isso é fato. Existem muitos livros ensinando essa metodologia. Então a gente precisa praticar. Você precisa fazer. Você fazendo, as coisas vão fluir com naturalidade. Tá? Tudo flui e com muita naturalidade, alegria e glória. Tá? Então faça o caderno de elogio. Eu deixo aqui essa tarefa para você. Tá bom? Para você fazer, e isso vai dar um resultado bom, salutar, que vai limpar toda essa energia negativa no seu lar, se você estiver passando por isso. Se você não saber o que fazer, você agora sabe, tá bom? Então, da terça-feira eu volto novamente com outra live, com outro tema, e eu convido você para estar aqui comigo, tá bom? Um beijo no coração, muito obrigado, muito obrigada.